Você sabe quais são os riscos da análise gráfica? Sabe quais cuidados tomar para operar na bolsa de valores com sucesso? São eles: estude e busque informações antes de operar. Não acredite em promessas de ganhos fáceis. Não há somente um método. Se liga no vídeo e saiba mais. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o trade na sua corretora. Eu sou o Éder Santos e você está no canal do Trade. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora pro vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre análise gráfica, quais são os riscos, quais são os cuidados que você precisa ter. Tá? Eu vou pontuar 3 coisas aqui muito importantes, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Tá? O primeiro ponto aqui, que eu acho que ele é muito importante, que é o seguinte, você precisa buscar informações antes de investir. O que eu quero dizer com isso? Né? Busque informações um pouquinho antes de operar, tá? Antes de operar. O que eu quero dizer com isso? É muito simples. Não entre cegamente no mercado. Como assim, Éder? Você precisa ter uma ideia, ter um norte, tá bom? Das notícias que vão acontecer no dia. Se você está operando um ativo e esse ativo está conectado, atrelado ao que acontece com o câmbio, com o dólar, você precisa ter uma ideia de como é que está o dólar lá fora. Se você está operando um ativo, por exemplo, como a Petrobras, que tem um impacto do dólar e tem um impacto do petróleo, você precisa saber como está o barril de petróleo. A Vale, você precisa saber como anda o minério de ferro, como que ele fechou na China. Você precisa ter essas informações. Por quê? Porque aí você não vai operar cegamente, único exclusivamente olhando o gráfico, porque o gráfico ele pode te enganar. Tá? Como assim, Éder? Olha só isso aqui. Você tem uma barra aqui de força muito grande, né? Que você pensa o seguinte: nossa, rompeu aqui essa parte agora, o mercado vai embora. Ele fez aqui um pequeno caixote, né? Vamos chamar assim. Ele fez um pequeno caixote aqui. Entrou uma barra de força muito grande, rompeu, vai embora. Ninguém segura mais, vai parar lá nos 103 mil pontos. Só que aconteceu o contrário. Se você tem uma ideia de como é que anda o mercado, como que aquele ativo está se comportando com o exterior, por exemplo, a gente está falando aqui o índice futuro. Se você tem uma ideia de como está o mercado americano, se você tem uma ideia de como está as bolsas, né, no mundo afora, dificilmente a gente vai vir na contramão dela. A maioria das vezes a gente vai seguir as bolsas lá fora. Se elas estão em queda, a gente estará em queda. Se elas estiverem em alta, a gente estará em alta também, porque é um sentimento de mercado. Tá? Então, quanto mais informação você tiver antes de investir, você buscar antes de investir, melhor tá? Melhor vai ser para você. Então, não fique no raso, não fique só no raso. Aprofunde seu conhecimento, estude mais sobre análise gráfica, sobre análise técnica, os padrões, as figuras, os movimentos de preço, quais são as tendências que você pode encontrar naquele dia, quais são os movimentos que confirmam uma tendência, quais são os movimentos que confirmam uma reversão, para que você possa estar munido de informações e ter um arsenal maior, claro, de habilidades aí na hora de você fazer as suas operações, tá? Outro ponto importante é promessas de ganhos fácil. E principalmente fácil e rápido, né? Então, isso não existe, tá? Você não vai ganhar dinheiro facilmente, você não vai ganhar dinheiro rapidamente. É complexo, é difícil. Se você não dominar essa arte, se você não dominar o seu psicológico, se você não dominar a técnica que tem aqui dentro para você fazer as suas operações, fazer boas escolhas, ter um acompanhamento, né, um gerenciamento do teu risco estatístico, o quanto você corre de risco de uma operação, tá? Existe uma coisa no mercado que ela é muito interessante, que poucas pessoas sabem, que é o seguinte, tá? Vou colocar aqui essa ferramenta de risco-ganho, para vocês terem uma ideia do que eu vou explicar aqui. O que vocês acham que é mais interessante, tá? Você ter um ganho, um exemplo, tá? Vamos pensar aqui um exemplo. Você ter um ganho, sei lá, de 100% de uma operação. Você fez uma operação e teve um ganho de 100%. Vamos pôr em financeiro, tá? Você fez uma operação e teve um ganho aqui de R$200. Só que você estava correndo um risco de 400. Tá? Então você tem um risco de 400 e um ganho de 200. Para muitas pessoas vai ser muito satisfatório fazer aquela operação e ganhar R$200. Só que ela estava correndo um risco de 400. E para que isso aqui seja muito assertivo no longo prazo, você vai ter que ter muito mais acerto do que perda. Se você tiver perda, perceba que aqui a gente está falando de uma perda de R$400, que é o dobro do teu ganho. Então, para cada uma vez que você perde, você tem que ganhar 2. Isso a gente não está contando taxa, tá? Estou arredondando.
Então você tem que ganhar 2 para empatar. Então você já sai perdendo, tá? É uma operação que ela já sai perdendo. Outro ponto e o cenário inverso você tem um risco aqui de 150 para um ganho de 200. Tá? Aí sim começa a fazer sentido para você. Só que, obviamente, você precisa validar a sua estratégia e ver qual é o seu índice de acerto. Porque dependendo do seu índice de acerto, isso aqui também não fecha a conta, tá? Então é muito importante você ter essas informações. Qual é o seu índice de acerto? Qual é a sua assertividade? Tá? Qual é? O quanto você acerta? De 100 operações, quantas operações você acerta? Acerta 50%. Então, se o seu risco for 1 para 1, você fecha negativo. Por quê? Porque tem custo, tem taxa. Se o seu índice de assertividade for de 70 a 30, você fecha positivo. Porque mesmo com a taxa, o lucro que você teve vai te dar um retorno positivo. Então, pessoal, é muito importante vocês estarem sempre antenados a isso, tá? Então, monitoramento, gerenciamento do teu risco é extremamente importante, tá? Então, fazer esse estudo, ter esse tempo, dedicar esse tempo de estudo, de análise, de aperfeiçoamento, de repetição, não é fácil, pessoal. Não caiam nessas promessas de ganho fácil. Que se você usar a estratégia do cruzamento da média XYZ, você vai ganhar dinheiro aí R$100 por dia sem preocupação nenhuma. Isso não existe, tá bom? Bom, e o tópico 3, não existe somente um método. Não é porque você aprendeu análise técnica que ela é única e só ela que vai dar certo, não. O ideal é que você tenha um conhecimento das demais, do tape reading, fundamentalista. Por quê? Porque tudo soma no seu poder de decisão. Tudo soma na hora de você fazer a sua decisão de comprar ou vender. Se você tem um conhecimento fundamentalista, por exemplo, você está operando um ativo, vamos pegar aqui a Petro, e você tem um conhecimento que vai sair um balanço, que esse balanço é positivo, que as notícias são positivas dessa empresa. Você fez um estudo ali de notícias, de resultados, o que o mercado enxerga para essa empresa, quais são as expectativas, né, para o petróleo lá fora, para o dólar. Isso ajuda no seu poder de decisão. Porque se você tem todos os fundamentos falando que é um movimento positivo, que é positivo para o mercado, que é positivo para a empresa, dificilmente você vai procurar venda. Então você vai procurar muito mais compra. Então se você tem também uma análise de tape reading acertada, né, de fluxo de ordens, você vai ver esse movimento dentro do fluxo, você vai ver compradores, você vai ver uma intensidade maior dos compradores. E aí quando você vem para o gráfico, é mais fácil de você se decidir o que você vai fazer. Por quê? Porque você veio com análise, você veio com fundamentos, você veio com fluxo. E aí quando você vem para o gráfico, é mais fácil de você tomar a sua decisão. E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim, a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você e produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora.